das coisas óbvias. Quando o telefone tocou, Luciana pulou. Não para atender, como seria óbvio, mas porque o toque do telefone a colocava sempre num estado de nervos difícil. Cada vez que tocava, ela sabia que não escutaria a voz que amava, a voz forte e serena de Lucas. Em vez disso, sabia, é óbvio, que não era ele que implorava sua volta, que suplicava por uma palavra sua. Os nervos embolados de Luciana precisavam do pente da voz neutra e sem graça do marido para se desembaraçarem. Não porque o amasse, como seria óbvio, mas justamente porque não o amou nunca. O tempo da escolha já se havia passado, e ela, como era óbvio, não havia escolhido o homem que amava, mas aquele outro, presença neutra em sua vida, sem mais expressão do que os móveis de cozinha que escolhera indiferentemente, já que não pretendia passar por lá, a não ser para dar ordens displicentes à empregada. Fora fácil escolher o que não queria, o que não tinha importância, o que não interessava, por razões óbvias. Quando conhecera Lucas, assomou-lhe o peito uma paixão tão louca e desumana que por ela e em nome dela seria capaz de matar, morrer e de se degradar até a mais baixa condição. Luciana sentira logo o perigo iminente daquela paixão. Como era que podia acontecer com ela um voo cego assim? Logo ela, uma criatura tão pé no chão, tão realista, como dizia a mãe ao referir-se a ela, usando o termo como o mais triste dos defeitos humanos. Ai, a Luciana é uma pessoa tão realista, coitada, dizia vez ou outra com pena. Quando o viu pela primeira vez, sentira um frio no estômago e uma pontada no coração. Quando ele lhe sorrira, foi como se o chão lhe fugisse dos pés, e ela soube que por aquele sorriso iria até onde ser humano algum ainda fora. E ele se chamava Lucas, o nome que queria para o seu filho quando parisse, e que havia escolhido desde a adolescência. E ele era moreno claro, com os olhos muito verdes, como achava atraente no homem. E ele tinha um corpo forte, mas sem ser atlético, como sempre sonhara em um homem. E ele tinha um sorriso devastador, como sempre soubera que ele teria. E por razões bem óbvias, Luciana o amou no momento seguinte em que ela o olhou, e o desejou com loucura no próximo segundo, um desejo tão intenso e carnal que a assustou. Ela ouvia o som da respiração dele e podia saber com certeza se ele estava triste, ou alegre, ou excitado. Ela ouvia suas passadas pelo assoalho e sabia para onde ele estava indo e se o que tinha de fazer era fácil ou difícil. Sabia de antemão qual camisa escolheria, que prato ele iria pedir no restaurante e qual caminho usaria para chegar ao destino, e mesmo o que diria quando estivessem na cama. Para Luciana aquilo era uma coisa nova, nova demais, assustadora demais. Lera num livro maravilhoso de contos que ele lhe presenteara uma frase que lhe chamara a atenção. Porque talvez fosse a cota que o coração aguentasse. E sentiu que seu coração não aguentaria perder aquele homem que lhe vinha como um presente de Deus, ou do diabo. E uma sensação óbvia de urgência, de perigo iminente começou a alertar Luciana, dando claros sinais de que se Lucas morresse, sumisse ou simplesmente dissesse não te amo mais, ela, Luciana, não iria resistir. Não iria morrer, ela era forte demais para isso. Era pior. Seria destruída de tal modo que não haveria força alguma para fazê-la voltar a viver. Seria para sempre um fantasma, uma sombra, uma boneca de papel pintado e com um movimento incapaz de amar, de sentir ou de enxergar outras pessoas. Ficaria para sempre como um mutante, incapaz de novos movimentos, como se houvesse adquirido uma deficiência sentimental. E por razões óbvias, o medo se instalou no peito de Luciana com uma força terrível e devastadora. Um dia, depois do fantástico amor que faziam, ela se levantou, banhou-se, vestiu-se e avisou. Tô saindo da tua vida hoje, Lucas, definitivamente, e não volto. Mas meu amor, retrucou ele, cheio de surpresa infeliz. Que foi que eu te fiz? Nada, Lucas, disse ela apanhando a bolsa. Você é um homem maravilhoso. Mas então, por que você está indo embora e definitivamente? Perguntou ele com uma ironia magoada. Dizendo que não vai voltar mais? Por razões bem óbvias, Lucas, creia. E foi embora sem mais aquela, deixando Lucas perplexo. Naquela mesma noite, foi humilhar-se como só uma criminosa o faria,
num sítio de uma amiga, um lugar bonito, porém ermo e deserto. Ficou por lá 2 semanas, 3 semanas, um mês, chorando tudo que tinha que chorar, trancando-se com uma garrafa de pinga num quarto escuro para estranhamente beber sua dor como a um morto. Lucas, por sua vez, andava chorando nos braços de todos os que abraçavam, dizendo haver perdido a mulher de sua vida, chorando inclusive nos braços da mãe dela, que o amava como a um filho e que só a desesperados pedidos dele não a rejeitou para sempre. Fazer isso com uma criatura tão boa, meu Deus, fazer isso com esse homem maravilhoso, é uma louca essa minha filha, sentenciava raivosa. Depois de uns 3 meses, tempo em que sua vida quase terminara de todo, Luciana voltou, fria como um mercenário, mais realista que nunca e com 2 marcas visíveis de dor nos pulsos. Casou-se com aquele homem que jamais teria nada a ver com ela e nem com sua vida, de quem pariria filhos que não se chamariam Lucas, de quem seria sempre uma companheira perfeita, fria e ideal. Mas o seu coração, o traidor, zombava dela e ria-se contorcendo em dores atrozes. E para torturá-la, fazia-a recordar cada gesto, cada palavra, cada beijo, cada toque de Lucas. Luciana nunca mais teve paz, por razões óbvias.